E é sobre isso, e não é surpresa para ninguém, portanto, que eu venho falar. Eu venho falar sobre algo histórico que nós conseguimos ontem no Congresso Brasileiro, que foi a aprovação da destinação do royalty do petróleo para a educação e também para a saúde. Um trabalho que se deve a muita gente, mas que especialmente o deputado André Figueiredo, que nos últimos meses assumiu isso como uma coisa dele, como uma missão da sua carreira política. Ainda antes de ontem, depois da aprovação, eu falei com ele, é como se tivesse justificado sua passagem pelo Congresso só com esse ato. Entretanto, ao mesmo tempo que eu comemoro, eu venho trazer alguns alertas. Esse projeto, senador Paim, começou em 2008. Eu apresentei esse projeto no Senado, visando os royalties do petróleo irem para a educação. Em 2011, 3 anos depois, esse projeto foi arquivado. Foi arquivado no dia 3 de 11 de 2011, porque a base do governo aqui no Senado não quis aprovar 100% dos royalties para o petróleo. Nem também uma emenda apresentada, creio, pelo senador Valadares, que previa 50%. A base do governo não quis, senador Aloysio Nunes, aprovar a destinação dos royalties do petróleo para a educação. Em 2011, eu apresentei outro projeto, junto com o senador Aloysio Nunes, que está aqui, que voltava a mesma coisa, 100% do royalties do petróleo para a educação. Só que o dinheiro não sairia diretamente do poço de petróleo para a educação. Iria para um grande fundo. Esse fundo teria uma rentabilidade. Essa rentabilidade iria 100% para a educação de base. Esse dinheiro seria distribuído entre estados e municípios proporcionalmente ao número de alunos na escola. Projeto que está em andamento. Depois de um outro também ter sido arquivado, que eu apresentei entre o de 2008 recusado e esse novo, junto com o senador Tasso Gereissati, nas mesmas características do que eu apresentei com o senador Aloysio Nunes, já que o outro tinha sido arquivado. Então, é uma luta antiga, é um processo demorado. No ano passado, a presidenta Dilma, não sei o que deu, despertou que isso podia ser uma boa coisa. E eu a parabenizo por isso. Mas ela podia ter feito a aprovação disso em 2008. Impediu, através da sua base. Não sei se com o conhecimento dela, mas dificilmente fariam isso sem ter o conhecimento do enlace dela com o Congresso, pelo menos. Pois bem, ela teve, finalmente, a lucidez, o bom senso, a sensibilidade de defender 100% dos royalties para a educação. O processo seguiu. Foi preciso fazer uma conciliação, reservando uma parte para a saúde. E, embora eu preferisse 100% para a educação, porque uma pessoa e um povo bem educado cuida melhor da saúde, mas eu acho que foi uma concessão que tinha que ser feita, está correto. O problema que me preocupa, São Luís, tem 3 características. A primeira é que foi aprovado aquela ideia do uso direto do royalties imediatamente para a educação. Isso significa que quando o royalty acabar, porque o petróleo acaba, o dinheiro acaba. A ideia que nós tínhamos... Me permite, senador, a metáfora que Vossa Excelência usa, eu creio que deveria ser repetida. A do ouro do Brasil, o destino do ouro encontrado no Brasil, o destino que Portugal deu. É exatamente esse. Esgotou-se, transformou-se em belos altares, bonitos, ornamentados, obras de arte extraordinárias que até hoje causam admiração, mas não serviu para alimentar o desenvolvimento. Foi algo que se esgotou no próprio consumo. Um consumo artístico, um consumo que gerou beleza,
mas se acabou. Agradeço, senhor, lembrança dessa metáfora que eu sempre uso. O Brasil, durante 1,5 séculos, foi o grande produtor de ouro e prata do mundo. Ficou nada, porque nós mandávamos esse ouro e Portugal mandava para a Inglaterra, onde se fazia a Revolução Industrial graças a um certo nível tecnológico. E, no fim, ficaram alguns altares em Lisboa e a Inglaterra desenvolvida. Se tivesse sido usado aquele dinheiro para educação, ciência e tecnologia em Portugal e no Brasil, permita-me dizer, o Brasil seria a Inglaterra, Portugal seria a Inglaterra. Dessa vez vai ser um pouquinho melhor, porque vai se usar para a educação. Mas vai se usar um recurso finito no imediato, mesmo que para fazer um produto que é permanente. Essa é uma preocupação. Não termos nos preocupado em fazer com que esse dinheiro seja permanente, como se a geração atual se considerasse dona do petróleo, e não a nação brasileira na sua perspectiva histórica das próximas décadas e séculos. Mas a maior preocupação ainda não é essa. Tem duas características ainda. Uma é para onde vai o dinheiro. Nosso projeto, do senador Luiz, o meu, previa para a educação de base. Esse projeto diz prioritariamente para a educação de base, mas prioritariamente não quer dizer nada numa lei. Eu tenho a impressão, que não sou advogado, que não deve ter muita lei no Brasil falando prioritariamente. O que quer dizer prioritariamente? Não quer dizer nada do ponto de vista legal, eu imagino. O que vai importar, então, se é prioritariamente, e tem liberdade para o resto, senador Mozarildo, é que as forças para se apropriar desse dinheiro vão ter uma luta. E, provavelmente, quem vai ganhar é a universidade. Porque tem força, porque tem associações, porque tem UNE, tem CRUB, tem associação de reitores diversas. Esse dinheiro provavelmente vai ser canalizado para a universidade. Ou, pior ainda, para outros programas educacionais em gerais. Qualquer grupo que tenha uma ONG que faz educação pode pegar esse dinheiro. Aliás, os partidos políticos podem pegar esse dinheiro para a formação de seus quadros, porque é prioritariamente para a educação de base, não é vinculado à educação de base. Essa é uma preocupação que fica. Esse dinheiro, sendo usado para a educação do ensino superior, mata a base do próprio ensino superior. É como se a gente usasse o dinheiro para o telhado enquanto o pilar de baixo estava caindo. A melhor maneira de melhorar a universidade é investir na educação de base. E, além disso, nem todos têm que ir para a universidade, mas todos têm que terminar o ensino médio de qualidade. Eu temo muito que a maneira como ficou aprovado, por pressão das entidades universitárias, porque a ideia inicial estava a educação de base, aí já mostra a suspeita que quem tem direito de ter, esse dinheiro poderá não chegar à educação de base, poderá não chegar às crianças. Mas tem uma preocupação maior do que todas essas, senador Mozarildo. São as incertezas e a ilusão que a gente cria de uma renda, que são os royalties, resultado de algo que não é certo. Quem garante que tem esse petróleo nessa quantidade? Quem garante que tecnologicamente nós estamos habilitados a explorar a 7.000 metros, 5 abaixo do mar e mais 2 abaixo da terra? Quem garante que vai ser possível transportar? Quem garante que vai ser possível refinar? E, sobretudo, quem é que imagina o preço do petróleo daqui a 15 anos? Com as novas técnicas que estão sendo... Desculpem, com as novas técnicas que estão sendo desenvolvidas no mundo. E com os riscos do uso do combustível fóssil sobre o meio ambiente. Quem garante que vai estar em $100 por barril? É muito provável que não esteja. Aí tem mais uma preocupação, senador. É que, supondo que tudo dê certo, a gente vai ter 179 bilhões em 10 anos, ou seja, 18 bilhões por ano. Vou repetir. Se tudo der certo,
nós vamos ter 18 bilhões por ano dos royalties. E eu sou favorável, sim, e já é uma ajuda 18. Por isso que eu briguei tanto por esse projeto, por isso que eu fui o primeiro a dar entrada em um projeto desse tipo no Senado. E o deputado Brizola Neto a dar uma entrada em um desse igual, até antes de mim, na Câmara. Mas eu sempre alertei que esse dinheiro não pode iludir, como estão fazendo, de calma, gente, quando chegar o petróleo, está tudo resolvido. Senador Paim, se tudo der certo, são 18 bi por ano. Nós precisamos, senador, de 450 para fazer a educação funcionar. 450 bilhões por ano. Porque um aluno numa escola boa, pagando-se R$ 9.500 por mês a um professor, sem isso a gente não consegue atrair os melhores quadros, nem serem dedicados plenamente, custa R$ 9.000 por ano por aluno. 9.000 por ano por aluno. Ainda é menos do que cobram as escolas particulares de qualidade por aí. 9.000. Nós temos 50 milhões de alunos, dá 450 bilhões por ano. Nós vamos ter 18. Eu lutei para ter esses 18 na educação, mas não podemos mentir nem enganar dizendo que aí está a solução do problema educacional. A solução do problema educacional está num pré-sal muito maior, que é o PIB e a receita do estatal brasileira. 450 bilhões corresponde exatamente a 10% do PIB. Ou seja, se nós viéssemos gastando 450 bilhões, naquela época menos, se nós viéssemos gastando 10% do PIB, hoje o Brasil teria uma educação da máxima qualidade. Mas preferimos não gastar isso. Preferimos não gastar isso e agora estamos iludindo a opinião pública de que vamos ter o dinheiro suficiente e a melhor educação do mundo com o dinheiro do pré-sal. Se esse dinheiro vier, ele corresponde a apenas 18 bi de 450. Ou seja, pouco mais de 20%. É muito... Não, desculpem, 45% é 10%. Então, menos de 5% do necessário. Nós precisamos alertar com isso de que, muito bem, correto, comemoremos a aprovação do royalties, mas nem esperemos por ele, nem nos contentemos com ele. Eu vou repetir, nem esperemos por ele, nem nos contentemos com ele. Não esperemos porque é incerto. Não nos contentemos porque é pouco. Nós temos é que fazer um esforço com os recursos que nós já dispomos. Esse é um país rico. Esse é um país que é a sexta, a sétima economia do mundo. Não tem que esperar pré-sal. E nem pré-sal chegando vai bastar. Não vai bastar. É pouco ainda. Agora, não adianta investir 10% do PIB sem decidir como, aonde. Se não soubermos e não cuidarmos de onde e como investir bem o dinheiro, ele chega na escola e vira lama, como acontece se chover no quintal, cédulas de R$100. Você pode jogar um helicóptero, fazer um helicóptero circular pelo país, soltando cédulas de R$100 no quintal das escolas. Primeira chuva vira lama. Porque não se definiu como é que esse dinheiro vai chegar na cabeça das crianças, através de um professor bem remunerado, bem preparado, bem dedicado, com equipamentos modernos, em prédios bonitos, em horário integral. Se nós não fizermos isso, esse dinheiro vai se acabar. E nós corremos o risco, senador Luiz, de, sob o nome de educação, estarmos jogando o dinheiro fora outra vez. Por isso, senador Paim, eu deixo aqui a minha grande comemoração pela aprovação da reserva dos royalties do petróleo na quase totalidade para a educação e a outra parte para uma boa finalidade, que é a saúde. Eu parabenizo o deputado André Figueiredo, que foi o artífice disso. A presidenta Dilma também, porque teve a iniciativa de mandar isso
5 anos depois do projeto que nós apresentamos. Mesmo assim, ela mandou. Mas eu alerto, nem esperemos esse dinheiro, nem nos contentemos com ele. Ele é incerto e pouco. E nossas crianças, primeiro, merecem muito mais. E segundo, não podem esperar. Não tem como fazer uma criança esperar crescer quando chegar o pré-sal. Ela cresce na hora, ela cresce no dia, ela cresce na hora. E o tempo está passando. Já deixamos passar muitas décadas sem usar o pré-sal, entre aspas, do PIB, da receita, de uma maneira correta. De uma maneira certa, porque correta não é botar para a educação. Correta é botar para a educação de tal e tal e tal e tal forma que dê resultado. Deixamos passar muitas décadas sem fazer isso. Não esperemos décadas futuras com base em um recurso incerto e pequeno. Viva o royalty para o petróleo, mas não basta o royalty do petróleo para mudar a educação brasileira. É isso, senhor presidente.